das necessidades das ciências matemáticas e de diversas operações maravilhosas que somente se realizam pelas artes das matemáticas. As ciências da matemática são tão necessárias para a magia e têm tanta relação com ela que aqueles que se enfrascam em uma sem conhecer a outra não fazem nada válido, perdem seu tempo e nunca alcançam seu objetivo. Pois tudo o que há e o que se faz nas coisas de aqui embaixo, por virtudes naturais, tudo o que se faz é conduzido ou governado com um número, peso, medida, harmonia, movimento e luz. E tudo o que vemos nas coisas de aqui embaixo toma de lá sua raiz e fundamento. Sem embargo, só pelas ciências matemáticas se pode produzir sem nenhuma virtude natural operações semelhantes às naturais, porque são, como diz Platão, coisas que não participam nem na verdade nem na divindade, mas são semelhantes ligadas umas às outras, como corpos que caminham e que falam, e que carecem de virtude animal, como eram antigamente os ídolos ou imagens de Dédalo. Eram chamadas autômatas, como menciona Aristóteles, falando das figuras de 3 pés de Vulcano e de Dédalo, que se moviam sozinhas, das quais Homero dizia que se apresentavam sozinhas para lutar, das quais lemos que se moviam e caminhavam, no festim de Iarbo, o gimnosofista, onde as estátuas de ouro, de bartenders e camareiros, serviam aos que estavam convidados. Se vê também na história que as estátuas de Mercúrio falavam, e o pombo de madeira de Arquite voava, e as maravilhas de Boécio, que narra Cassiodoro, e Diomedes, tocando a trompeta, uma serpente de bronze que assoviava, ou pássaros que entonavam melodiosas canções. Todas as maravilhas das semelhanças que nos vêm da geometria e da ótica são desse tipo. Assim, se fazem diferentes espelhos, uns côncavos e outros coronários, que representam as coisas no ar e as fazem aparecer como sombras, em espaços distantes, como nos ensina Apolônio e Vitélio nos seus livros sobre a perspectiva e os espelhos. Sabemos que entre os restos que Pompeu trouxe do Oriente a Roma, havia certo espelho em que se viam tropas armadas. Se fabricam certos espelhos transparentes que, impregnados de certos sucos de ervas e brilhando com luz artificial, preenchem todo o ar circundante de admiráveis fantasmas. Eu mesmo sei como fazer 2 espelhos recíprocos, nos quais se pode ver muito claramente o espaço de 2 léguas, quando sai o sol, tudo o que este ilumina. Assim, quando um mago que conhece a filosofia natural e a matemática, e conhece as ciências médias que provêm delas, como a aritmética, a música, a geometria, a ótica, a astronomia e as ciências que praticam com pesos, medidas, proporções, artigos e articulações, e conhece também as mecânicas que delas resultam. Não devemos estranhar se, ao estar por cima dos demais homens, pela arte e pelo espírito, realiza coisas maravilhosas que surpreendem extremamente aos mais sábios e aos mais eruditos. Não vemos ainda hoje em dia os vestígios das obras antigas, como as colunas de Hércules e de Alexandre, as portas casianas de bronze, fechadas com pranchas de ferro de uma maneira que nenhum espírito saberia fazer igual, e a pirâmide de Júlio César em Roma, perto do Vaticano, montanhas construídas e elevadas no meio do mar, cidadelas e moles de rochas, como as de Bretanha, que nos custa acreditar que han sido formadas pelo ar.
Lemos também em histórias dignas de fé que por artes semelhantes, antigamente se cortavam rochas, preenchiam vales, aplanavam montanhas, partiam pedras, abriam caminhos e se penetrava até as entranhas da terra. Se desviavam rios, se uniam e aprisionavam mares, se esvaziava lagos, drenavam lagoas, faziam novas ilhas e juntavam outras à terra firme. E embora todas essas coisas pareçam repugnar a natureza, vemos, não obstante, que foram feitas e que ainda hoje encontramos seus vestígios. O vulgo inventa que esses tipos de obras foram feitas por espíritos, porque não nos lembramos de como foram feitas, nem de seus autores, e porque não se encontram pessoas que queiram compreendê-las e estudá-las a fundo. Por isso, quando vemos algum espetáculo maravilhoso, cegos, atribuímos todo o efeito sobre os espíritos, ou contemplamos como milagres as obras das ciências naturais ou matemáticas. Ou quando vemos que pela pedra ímã o ferro se eleva ao alto, ou se sustém no ar, como era no passado o ídolo de ferro de Mercúrio, em Treves, no meio do templo, que estava suspenso por pedras de ímã, o que este verso atestigua. Ferreus in medis volita caduciter auris. Lemos também algo parecido do ídolo do sol no templo de Serafis, no Egito. Não diríamos, acaso, que se trata da obra dos espíritos? Mas ao conhecer a virtude do ímã sobre o ferro e ao experimentar, terminamos de nos assombrar e não colocamos dificuldades para acreditar que é uma obra da natureza. E é necessário saber que, assim como adquirimos as virtudes naturais, de igual forma, pelas coisas abstratas, matemáticas e celestes, adquirimos as virtudes celestes, como o movimento, a vida, o sentido, o discurso, os presságios, inclusive a adivinhação, na matéria menos disposta, não criada pela natureza, senão somente pela arte. Assim, decidimos que se podem fazer estátuas, imagens que falam e predizem o futuro, tal como conta um exemplo Guilhermo de Paris, sobre uma cabeça de bronze, que havia sido fundida à saída de Saturno, e da que dizem que falava e tinha voz de homem. Quando saibamos escolher uma matéria disposta e muito suscetível e um elemento muito poderoso, produziremos efeitos seguros e extremadamente maravilhosos, já que é um axioma dos pitagóricos, que embora as coisas matemáticas sejam mais formais que as físicas, elas são mais atuais, e quanto menos dependerem de sua essência, menos dependerão de suas operações. E entre todas as coisas matemáticas, os números formais são também os mais atuais, aos que não só os filósofos pagãos, mas também os teólogos hebreus e cristãos atribuíram virtude e eficácia, tanto para o bem como para o mal.